Olá família, graça e paz, tudo bem? Mais um vídeo aqui da nossa série Reinando em Vida. E hoje eu quero falar de um assunto muito sério com você, ok? Que é vivendo na zona de risco. Sabendo então que o propósito de Deus para mim e para você é estender o reino, expandir o reino, né? Aquilo que eu tenho falado para você desde o início da série. O propósito de Deus com a humanidade é para que ao homem, né, aquele que crê em Cristo agora, ele se torne esse embaixador do céu aqui na terra. Então o chamado para reinar em vida está ligado com governar, dominar, controlar as circunstâncias e os recursos da terra. E aí então assim trazendo o céu para a terra. Eu sei que isso parece ser algo talvez muito simples, né? Porque parece uma espécie de matemática, né? Ou seja, uma questão bem teórica ou até previsível, como se fosse assim. Então eu faço isso, passo 1 é esse, passo 2 é esse, o 3 é esse, e tudo vai acontecer a mil maravilhas. Então existe essa ideia para algumas pessoas que essa capacidade de governo, essa capacidade de controle, essa capacidade de administração, e aí eu estou falando do céu aqui na terra, do reino de Deus, está ligado com uma capacidade humana ou uma habilidade natural. E aí acaba se anulando o aspecto espiritual e também o aspecto do Espírito de Deus, do poder de Deus, da fé e do sobrenatural. Porque aqui que eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade, eu creio que Deus está nos conduzindo a esse caminho, a esse processo de entendimento e revelação. Muitos têm dificuldade de associar a questão da graça com o reino de Deus. Porque o conceito primário de graça é o quê? Graça, eu não preciso de fazer nada. Então, graça é favor imerecido, eu recebo sem fazer, ok? E o reino está ligado com aquilo que eu faço. E aí parece que não há aqui uma combinação disso, parece que são duas coisas que são contras, né? Confrontativas, não tem. Só que graça não está ligado com não fazer nada, graça está ligado com eu receber aquilo que Deus fez. E a gente pensa sempre nessa perspectiva, né? Individual, ou ainda assim, eu sou uma coisa e Deus é outra, em relação a propósito também. Só que na verdade nós temos que pensar no sentido de unidade, no sentido agora de equipe, como se fosse, né? Ou seja, equipe de unidade. Então não tem como separar Deus e eu, entenda bem, para propósito, Deus e eu, ou seja, eu sou uma coisa, ou seja, o Espírito de Deus que está em mim é uma coisa e o Espírito de Deus é outra. Não, existe uma unidade aqui agora. E aí nós precisamos entender que a graça de Deus, então, ela é a base, ok? Ela é o fundamento para reinar em vida. E aí que eu falo que muitas pessoas, então, por conta de agora viver essa perspectiva do reino, elas se tornam legalistas, achando que o que elas forem fazer, baseado na sua capacidade humana, baseado na sua capacidade natural, baseado no sentido de confiança, ou seja, eu confio na minha habilidade, eu confio na minha capacidade, então eu vou fazer. Só que quando ela vai fazer isso, ela está o quê? Ela está anulando o poder espiritual. Ela está anulando o Espírito de Deus e o resultado vai ser o quê? O resultado vai ser um fracasso, não vai acontecer. E aí vem a condenação, vem aqueles pensamentos que são de morte, aqueles pensamentos que são de intimidação de Satanás. Só que você precisamos entender, irmãos, que não tem como nós tirarmos, ou melhor, é necessário nós trazer o componente sobrenatural, sempre estarmos regando o nosso entendimento, a nossa mentalidade com o aspecto sobrenatural. Eu sei que a mensagem do reino, o evangelho do reino, ele mexe muito com a questão de posição, sim, a questão de postura também. Então tem coisas que é muito práticas, sim, tem coisas que são práticas, ok? Então, ou seja, se eu vestir de um jeito, eu vou vestir do outro, baseado na revelação do reino, ponto. Isso aqui eu não preciso fazer uma oração e um jejum. Só que não quer dizer que isso não é espiritual, é o Espírito que está me direcionando a partir de uma revelação. E aí, muitas pessoas, como eu falei, então eles descartam isso, só que o sobrenatural, ele precisa existir esse componente sobrenatural na nossa vida. Para expandir o reino, para nós reinarmos em vida, é necessário existir aquele momento, aquela parte que é o inexplicável. O inexplicável. Tem aquela coisa que vai acontecer, você precisa acontecer, entende bem?
Não sei como aconteceu. Não sei como que aconteceu, não sei como que eu resolvi aquele problema, não sei como Deus abriu aquela porta, eu não sei como é que foi aquele negócio. Não é uma questão de inconsciência, entendeu? Não, é aquela coisa que eu não tenho explicação. Existem experiências na nossa vida e assim é o reino de Deus, assim é o reinar em vida, que elas devem ser inexplicáveis. Ou seja, você vê o resultado de algo e pergunta, como que aconteceu? Não sei. Eu sei que isso aqui parece uma coisa de, né, mas não, como assim não sabe? Eu não sei. Lembra de João, capítulo 9, né, quando o cego é curado, ele pergunta para ele, como que foi, quem que fez, o que aconteceu e tal. Ele disse, eu não sei. Eu não sei como é que foi, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. O que é isso? É essa parte do sobrenatural. Porque se não tiver o inexplicável, logo não demanda de fé, e sim de lógica, entendeu? Então é uma lógica, é como se fosse uma matemática. Matemática é assim, 2 mais 2 é 4, e não tem, é lógica. Só que a vida no reino, o reinar em vida não é uma questão de lógica. Porque a nossa vida não pode ser previsível, no sentido natural da palavra, entendeu? Previsível. Então eu tenho previsão de todas as coisas. Não estou dizendo que não deve ter planejamento, não estou dizendo que não deve ter objetivo, não estou dizendo que não deve ter organização, pelo contrário, eu tenho falado sobre isso. Mas não pode ser aquela coisa previsível. Por quê? Porque é impossível reinar em vida, é impossível viver milagres sem que haja o elemento de correr riscos. Ok? Sem que haja o elemento de estar, né, vivendo na zona de risco. É aquela situação que ela é comprometedora. Eu estou comprometido que se Deus não fizer, meu Deus, é um fracasso total. Nós fomos feitos, criados, como diz Salmo 139, de maneira assombrosamente maravilhosa. Sim. Só que tudo isso é para conter a Deus, tudo isso é para nós fluirmos, é para nós movermos na força e no poder de Deus. Por isso que eu falei que não há separação. Se eu for fluir aqui somente na questão natural, eu anulo o Espírito, nada vai acontecer, vai ser um fracasso total. Então eu preciso entender que eu sim fui feito pelo próprio Deus dessa maneira assombrosamente maravilhosa. Mas agora eu preciso entender que eu vim de Deus, imagem e semelhança também, a essência de Deus. E aqui então agora está a criação. Então por um lado aqui eu tenho autonomia, mas pelo outro eu tenho total dependência de Deus. Então por isso que reinar em vida é um estilo, reinar é um estilo de vida onde nós vivemos nesse lugar. Não é que nós visitamos esse lugar, entenda bem, visitamos esse lugar, não, a gente vive nesse lugar que eu chamo aqui então nesse vídeo, que é a zona de risco. Não é um lugar que eu visito às vezes, não, é um lugar aonde eu vivo. Eu sei que isso parece ser, né, estranho, ok, é verdade, por conta da nossa mentalidade. Porque o que nós buscamos? Nós buscamos sempre o conforto, nós buscamos sempre o não correr riscos. E eu não estou falando aqui correr riscos no sentido de você morar na beira de um precipício, você construir uma casa. Não estou dizendo aqui correr risco no sentido de você pegar o seu carro e andar 200 km por hora, não é esse risco que eu estou falando. Mas estou falando da zona de risco, que é um lugar de total dependência de Deus, porque se Deus não fizer, nós perdemos tudo, é um fracasso total, nada vai acontecer. Essa é a zona de risco do reinar em vida, é esse lugar que é onde nós devemos mover, é esse lugar onde na verdade Deus move. E se nós olharmos para esse lugar, o que a gente vai ver? A gente vai perceber que nesse lugar nós não temos controle de nada, em nenhum momento. E aí vai parecer contraditório, né? Só um pouquinho, pastor, o senhor está falando sobre governar, o senhor está falando sobre dominar, mas agora, nesse lugar onde eu tenho que viver, onde eu não tenho domínio e governo, é isso mesmo. Mas o que é o propósito de Deus? É que eu e você tenhamos governo e domínio, por conta da criação. Só que quando eu entrei na zona de risco, eu entrego esse governo. Para quem? Para o Espírito de Deus. Eu vou fazer aqui uma analogia que eu acredito que você vai entender. As mulheres vão entender, os homens também são inteligentes. Que é a analogia de fazer um bolo, ok? Então vamos supor que a vontade de Deus para a minha vida é que eu faça um bolo, ok? Então eu tive uma revelação, Deus falou comigo, através da palavra, as escrituras, o Espírito, uau, testificou, Deus entendi, o propósito de Deus na minha vida é sobre fazer bolo. E aí agora o que eu vou fazer? Eu
creio e eu decido fazer. Lembra da autoridade? Lembra do livre-arbítrio? Eu decido fazer esse bolo. Então eu vou. E aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou seguir as instruções de Deus, do Espírito, para fazer esse bolo. Ok? Então Deus vai me guiar, Deus vai me direcionar. Quem vai fazer o bolo? Vai ser Deus? Não, sou eu que vou fazer o bolo. Eu que estou ali na linha de frente, é eu que estou fazendo o bolo. Ok, depois que eu segui todas as instruções, coloquei todos os ingredientes, o que eu faço? Eu coloco esse bolo para assar. Agora a pergunta é, eu fazendo isso, eu tenho a absoluta certeza humana, natural de que esse bolo vai dar certo? Eu falei que a mulher ia entender, você mulher pode saber, você vai saber que pastor, não é bem assim. Porque às vezes eu botei todos os ingredientes, eu fiz certinho, eu li as instruções, eu fiz como a fulana me disse, e aí eu fiz aquele outro, aí eu botei o negócio para assar, pastor, não deu nada certo, o bolo não cresceu, ou assou demais, ou não deu o quê, ou não aconteceu. Então aqui o que nós entendemos, né? Que na primeira parte, ok? Nós temos o controle, ok? Eu tenho o controle, eu recebi de Deus, então agora eu vou colocar os ingredientes. Ou seja, eu assumo essa responsabilidade, entendeu? Eu assumo esse governo, esse domínio. Não, é eu quem vou fazer esse bolo. O bolo não vai acontecer sozinho, eu preciso de fazer, entendeu? Então aqui quem está no controle? Nós estamos no controle. Aí não adianta dizer, não, Deus vai fazer. Não, Deus não vai fazer. Nesse momento. Isso não me faz independente de Deus, entenda bem, lembra que eu falei para você, nós temos que pensar como unidade, nós temos que pensar como equipe, como parceria, como cooperador de Deus, dentro do propósito dele. Então agora eu vou fazer, então eu assumi o controle, eu assumi o domínio da situação, eu assumi o governo dela, eu fui lá e fiz tudo. Só que depois que eu assumi esse controle, o que acontece? Eu acabo perdendo o controle. Por quê? Porque eu não tenho garantia, por conta daquilo que eu fiz, que o bolo vai dar certo. E aqui, gente, olha só, aqui é o quê? Aqui é a zona de risco. Aqui é a zona de risco, porque eu já fiz tudo o que eu podia fazer, eu já fiz tudo que Deus me disse para fazer. E aí agora, o que eu faço, pastor? Eu só tenho uma opção aqui. Qual que é? Crer. Aqui é a zona de risco. Eu só posso crer no poder de Deus para que aquele bolo dê certo, para que aquele bolo fique assado. E aí eu tenho que agora, confiar plenamente, porque aquele que me falou que o meu propósito é fazer bolo, aquele que me orientou para fazer desse jeito, é aquele que vai assar o bolo, é aquele que vai deixar o bolo de maneira perfeita. E aí o propósito de Deus irá se cumprir. Entende que Deus então quer nos conduzir, irmãos, eu creio que essa é a revelação, do reinar em vida. Deus quer nos conduzir a nós vivermos nessa zona de risco. Não numa zona de conforto, porque na zona de conforto eu tenho domínio em todo momento. A zona de conforto quem governa sou eu em todo momento, em todo tempo. Então eu nunca estou disposto e exposto a correr risco. Então viver na zona de risco está ligado com, primeiro, viver a vontade de Deus, só que sempre no limite de obediência, entrega e fé radical no poder de Deus. Porque eu entrego o controle total ao Espírito do Senhor. Mas não por conta do desespero, não por conta do medo, não aquela coisa, agora botei aqui os ingredientes, é o seguinte, Deus, aí é contigo agora. Não é agora eu saindo no sentido agora, não tem nada a ver com isso. Não, eu estou participando disso. Lembra que eu falei da parceria? Então agora não é por conta do desespero ou do medo, mas por conta de um ato de fé, e preste atenção, dependência total no Espírito, irmãos. Usando essa analogia do bolo ainda, é por isso que muitas pessoas, olha só, oh Deus, a revelação de Deus é poderosa. Por que muitas pessoas não reinam em vida? É porque elas têm medo de fazer o bolo. Ela sabe que a vontade de Deus para ela é fazer o bolo, ok? E aqui é uma analogia. Mas ela não faz. Por quê? Porque ela tem medo. Ou seja, ela sabe que Deus tem uma família para ela. Ela sabe que o casamento dela é a vontade de Deus. Ela sabe que o casamento dela é manifestar a glória de Deus. Ela sabe de tudo. Ela sabe que Deus quer que ela seja um homem posicionado, uma mulher submissa, um empreendedor de sucesso, uma pessoa cheia do Espírito. Então ela sabe, ok? Isso é fazer o bolo. Ela sabe isso. Só que ela não atua, ela não age, ela tem medo.
E aí como que Deus vai atuar? Deus não vai atuar, por quê? Porque ela não assumiu o controle, entendeu, irmãos? É como se fosse assim, eu assumo o controle, eu peguei o domínio e agora eu entrego para o Espírito. Isso é reinar em vida. Não é eu aqui independente de Deus, não é eu na minha força, no meu poder, na minha habilidade, não. Eu assumi o controle, mas por quê? Por conta da fé em Cristo Jesus. Eu me aproprio agora, ok, daqui para cá esse bolo que eu vou fazer. Porque eu creio que Deus me criou, me formou para fazer esse bolo. E obviamente o fato de eu simplesmente assumir essa responsabilidade, eu já estou entrando na zona de risco. Porque agora eu corro o risco de lá no final esse bolo não dar certo. Mas à medida que eu vou fazendo, à medida que eu vou indo, esse risco vai aumentando. Esse risco vai aumentando até chegar um momento que Deus, se o Senhor não fizer, se o Senhor não colocar a mão, não tem como fazer. Não é porque eu estou fazendo errado, não é porque eu fiz alguma coisa errada. E não tem a ver com a questão natural minha, tem a ver com esse depender de Deus. Então muitas pessoas, eles têm medo do fracasso, não fazem o bolo. Eles têm medo do sucesso, não fazem o bolo. Eles têm medo do que as pessoas vão falar, do que elas não vão falar. Então, ou seja, elas tentam controlar, preste atenção nisso, elas tentam controlar aquilo que não está na sua responsabilidade. Então, como que eu vou controlar esses fatores? Eu vou fazer um bolo e se as pessoas vão gostar? E se vai dar certo? Como que eu vou controlar isso aqui? Eu não tenho como controlar. Então, por conta disso, a pessoa já quer controlar aquilo que está fora da responsabilidade dela. Não estou dizendo que ela vai fazer o bolo de qualquer jeito, mas não tem como controlar essas coisas. Lembra que lá no início nós falamos, né, que Deus nos deu, então, autoridade, domínio e governo sobre os recursos e o ambiente, não sobre as pessoas. Então eu não tenho como agora querer governar sobre as pessoas. Como que ela vai aceitar, se ela vai aceitar, se ela vai gostar, se ela não vai gostar, se ela vai... Eu não posso. Então muitas pessoas ficam presas aqui, elas não entram nesse estilo de vida, nesse lugar, nessa área, nessa zona de risco. Por quê? Porque ela fica no conforto, que é muito fácil. Então eu não fazer, ok? E aí o resultado é o quê? Eu não faço e ainda acabo criticando quem faz, porque eu não gostei. E aqui você você que lê os evangelhos, você já sabe quem que tem esse estilo de vida. Os religiosos, Jesus disse para eles, vocês não entram no reino e não deixam ninguém entrar. Ou seja, não faz o bolo e também não deixa ninguém fazer. Ficou interessante essa questão do bolo, né? Então esse medo. E aí quando eu quero me responsabilizar por algo que está fora da minha área de cobertura, está fora da minha responsabilidade, eu acabo não governando aquilo que está diante de mim, que é para fazer o bolo, o ingrediente está aqui, Deus já deu a provisão, Deus me colocou no lugar, me deu os recursos, eu agora preciso exercitar, ou melhor, eu preciso atuar, eu preciso de agir, eu preciso de dominar, eu preciso de governar, eu preciso de decidir fazer. Quero ler uma passagem com você, está lá em Marcos capítulo 5, versículo 35, e diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde eles estavam. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Aleluia, irmãos. Eu quero ler essa porção numa outra versão que eu tenho da Bíblia, que é a versão ampliada, ok? Que ela amplia realmente, né, a Escritura para dar um entendimento total, porque você sabe, né, o Novo Testamento, por exemplo, foi escrito em grego, então tem palavras no português que simplesmente ela não consegue trazer o significado toda a expressão. Então existe essa versão que ela complementa, ajuda muito. Marcos 5,35 diz: enquanto ele ainda estava falando, vieram alguns da casa do principal da sinagoga, que disseram a Jairo: sua filha morreu. Para que incomodar e perturbar mais o mestre? Percebendo, mas ignorando
olha essa expressão fantástica, percebendo, mas ignorando o que eles diziam, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não sejas tomado de alarme e atingido pelo medo, somente continua crendo. Lá na outra versão ele diz: não temas, somente creia. Aqui, olha só, a ampliada diz assim: não sejas tomado de alarme e atingido pelo medo, somente continua crendo. E ele não permitiu que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão do Tiago. Quando eles chegaram à casa do chefe da sinagoga, ele olhou cuidadosamente, com entendimento, para o tumulto e as pessoas que choravam e lamentavam em alta voz. E quando ele havia entrado, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E eles riram e zombaram dele, mas ele colocou-os para fora e, tomando o pai e a mãe da criança, que aqueles estavam com ele, entrou com a criança que estava deitada. Segurando firmemente pela mão, ele lhe disse: Talitá cumi, que traduzido é: menina, eu te digo, levanta-te do sono da morte. E imediatamente a menina se levantou e começou a andar, pois ela tinha 12 anos, e eles ficaram completamente deslumbrados e tomados de admiração, e ele lhes ordenou e advertiu rigorosamente que ninguém deveria saber disso, e expressamente lhes disse que dessem a ela algo para comer. Irmãos, então, Jesus falou: não temas, creia somente. Jesus falou: não seja tomado de alarme, de desespero, de pavor, não seja atingido pelo medo, somente continue crendo. É isso que Deus está falando para mim e para você. Diante das circunstâncias, diante então dos desafios, porque os desafios então é a maneira que Deus nos conduz a avançar. E essa agora, relação entre conforto e confronto é ela que nos conduz para a zona de risco. O conforto, então, ele é o objetivo da religião. Então, o que é o conforto? O conforto está ligado com essa complacência de aceitar as circunstâncias por si só. Ok, ela morreu, deixa assim, não precisa mais incomodar o mestre, já era, esquece. Então esse é o conforto, entendeu? Não é o conforto de você ter uma cama para dormir, um carro para andar, com ar-condicionado, não é isso, não. É esse conforto, é o conforto que a religião tenta sempre nos educar. Entende? Então, levando você a ser complacente com todas as situações, tá bom, é assim mesmo, não tem o que fazer. Ou vai dar muito trabalho para fazer, ou vai dar muito incômodo para fazer. Isso é o conforto. Jamais quem vive com base nesse conforto entra na zona de risco. Se não entra na zona de risco, não depende de Deus, não vê poder de Deus agindo, não vê milagre acontecendo. Por quê? Porque confia somente em si. Aí aquele que tem o controle, ou melhor, ele tem o controle parcial da situação, porque na verdade não é ele quem controla, ele é controlado. Por conta do trabalho, por conta do medo, ele é controlado, ok? Então é uma falsa ideia de controle. Você sabe que a insegurança, diante dos desafios, constantemente nós nos sentimos inseguros, Só que a insegurança é Deus sinalizando que nós estamos sobre uma segurança falsa. Então é Deus mostrando que nós estamos com controle na hora errada. Porque tem esses lugares onde é Ele que governa. Só que essa insegurança, então, ela nos conduz e nos impede de irmos para a zona de risco. E ela nos traz para o conforto, para essa complacência, para esse lugar aonde eu não sou aqui desafiado por Deus. E eu não desafio o sobrenatural. Eu não desafio a ordem natural das coisas. Tá bom, a menina morreu e deu. Vamos lá, já liga para a funerária, vamos encomendar o caixão, já vamos ligar para um pastor fazer ali o negócio e já vamos falar para os parentes. É isso que eles aconteceram. Já tinham chamado pessoas ali para começar o processo, ali de velório, Ou seja, começaram a chamar pessoas, porque chegou lá, tinha gente chorando. E essa é uma cultura dos judeus. Só que Jesus chega e faz o quê? Jesus chega e confronta a realidade. Irmãos, isso aqui é reino. Jesus chega e confronta a realidade e pergunta: mas por que vocês estão chorando? O que está acontecendo aqui? Essa menina não está morta, ela somente dorme. E, irmãos, aqui Jesus entrou na zona de risco. E quando ele fala assim, irmãos, quando ele fala aqui, irmãos, pastor, mas Jesus é Deus. Não, Jesus veio como um homem cheio do Espírito Santo, assim como você. Só que Jesus, ele entrou aqui, nessa zona de risco. E agora? Meu Deus, se Deus não faz, não tem o que eu fazer. E aí o que ele faz? Vamos lá para o quarto. Vamos lá para o quarto. Pedro, Tiago e João, chama os pais, nós vamos lá e ela vai levantar. Irmãos, não tem o que fazer. Imagina você na situação. E se ora? Aí a pergunta é, sempre, e se ora e a menina não levanta? E se ora de novo e não acontece?
Pois é esse lugar. Eu quero dizer para você, e eu quero finalizar esse vídeo. Vou tentar. É esse o lugar que nós reinamos em vida. É esse lugar que nós dependemos totalmente do Espírito Santo. É aqui nesse lugar. Não tem o que fazer. Então, pela fé, você faz o quê? Você aceita esse confronto de Deus, na verdade. Por isso que você confronta a situação. Então você aceita o desafio, porque você crê que você foi chamado para orar pelos enfermos. Você foi chamado para trazer vida aos mortos. Você foi chamado para libertar os cativos. Então eu vou para o confronto. Tem alguém enfermo, eu vou orar. E aí eu vou entrar nessa zona de risco que eu sei que Deus vai fazer. Então eu vou fazer, ok? Lá, lembrando o bolo, os ingredientes, eu vou fazer tudo, mas eu sei que é Deus que vai fazer. Porque eu dependo é dele que vai fazer. Pastor, e se não acontecer? Não temos espaço aqui para não acontecer. Então essa é a obediência radical, ok? Nós somos chamados, irmãos, né? E eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Nós somos chamados ao ser um sacrifício vivo. É nos entregar. Na zona de risco, a gente precisa estar disposto a morrer. Então é aquela coisa, eu entrei para a morte já. Então a minha condição já é de morte. É isso que Jesus faz. Só que o que Deus faz? Não é Jesus que ressuscita Ele mesmo. A palavra diz que Deus o ressuscitou dos mortos. Mas quem entrou na morte foi Jesus que entrou na morte. Então o chamado é para nós sermos esse sacrifício vivo. Para quê? Para que outras pessoas vivam. Então quando eu entro na zona de risco e estou disposto a morrer, o que eu estou dizendo? Que eu não estou pensando em mim. Eu não estou agora decidido a fazer aquilo que é conveniente a mim. Eu não estou agora me preservando. Eu não estou agora pensando no meu milagre simplesmente. Eu não estou pensando nos meus benefícios, no meu bem-estar. Pelo contrário, eu estou disposto a fazer a vontade de Deus. Eu estou disposto a investir nas gerações futuras. Eu estou disposto a entregar minha vida para que a cidade seja impactada, para que a região seja impactada. Então, viver na zona de risco aponta para essa vida de sacrifício. Então, eu sei que eu estou vivo porque eu recebi vida de Cristo, mas agora eu decido entrar na zona de risco a ponto de me entregar como um sacrifício vivo para o reino de Deus, para que o reino manifeste aqui na terra. Esse é o lugar que Deus quer nos inserir, irmãos. Viver na zona de risco. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.